A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta segunda-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias em nome do Senhor Jesus Cristo. E pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia. E pedir a Deus que Ele venha quebrar e destruir todas as contrariedades e todas as opressões. Pedir em nome do Senhor Jesus Cristo o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal. Amados, a necessidade da oração, do clamor, do pedir a Deus é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Todos os dias devemos orar sem cessar, pedir o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de Deus todos os dias. Por isso oramos, clamamos e pedimos a Deus o milagre, a bênção, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus. Todos os dias oramos sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor com Deus, buscando ao Deus de Israel, buscando a presença de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, de um Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar, quer dizer estar em constante oração e clamor com Deus. Por isso que nós oramos, pedimos a Deus o milagre, a bênção, a proteção, os livramentos de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Oramos todos os dias em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos uns pelos outros, oramos pelas famílias, oramos pela paz na terra, pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia. Pedimos o milagre de Deus todos os dias, porque precisamos de Deus tanto no ir como no vir, no dormir como no acordar. Precisamos do milagre de Deus, da bênção de Deus, da proteção e dos livramentos de Deus todos os dias. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar, estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Amados, precisamos de Deus todos os dias. Muitas pessoas acham que pelo seu dinheiro, pela sua fama, pelo seu sucesso, pelo seu poder, não precisam de Deus e podem fazer todos os tipos de coisas que nunca vão ser responsabilizadas por isso. Mas nós entendemos que precisamos de Deus sim. Quantas pessoas famosas, poderosas, influentes, ricas, que partiram deste mundo e o seu dinheiro, a sua fama, o seu sucesso não puderam lhe comprar a vida. Nós vemos, amados, que nós vivemos neste mundo pela graça de Deus e buscamos em Deus em fazer o melhor conforme a vontade de Deus. Buscamos em Deus para que Deus venha nos aperfeiçoar todos os dias, nos transformar, nos moldar conforme a sua vontade. Porque muitas vezes a vontade do homem não é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes Deus quer algo para nós, mas o ser humano ele quer algo diferente. Como diz a palavra de Deus, que os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. O homem muitas vezes tem caminhos diferentes.
Deus quer algo para nós, Deus entrega algo para nós e as pessoas mudam esta direção. Quantos que ganharam um ministério de Deus e trocaram este ministério de Deus para o ministério das coisas deste mundo? Várias e várias pessoas. Deus deu uma direção e eles seguiram outra direção. Direção do dinheiro, da ostentação, da soberba. Porque para muitas pessoas o importante é ganhar dinheiro, fama, sucesso. E assim nós vemos até no mundo religioso, onde vários líderes religiosos, que a grande preocupação deles é dinheiro, é arrecadação de dinheiro. Como um pregador, aonde ele falou, o dízimo e as ofertas que interessa, o resto não tem pressa. Infelizmente, amados, temos que ouvir estas coisas, temos que ouvir estas frases miseráveis. O que interessa é a salvação, a libertação, o céu, a eternidade, a vida eterna, onde o próprio Senhor Jesus Cristo está preparando moradas celestiais para a sua igreja. Pregar o evangelho, que é o poder de Deus, pregar a palavra de Deus, de transformação, de mudança de vida. Mas infelizmente muitos não querem pregar estas coisas porque não dão lucro, não dão dinheiro. Quando você começa a pregar sobre o transformar de vida, sobre largar a velha criatura, sobre mudar, muitas pessoas não querem, porque diz no livro de João 3,16 que Deus enviou Jesus a este mundo para que todo aquele que venha nele crer não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. A luz veio a este mundo, mas muitos preferiram as trevas porque as suas obras eram más. Muitos não querem a luz do Senhor Jesus Cristo. Muitos até falam em Jesus. Na teoria eles têm um conhecimento, mas na prática da sua vida nós vemos uma direção diferente. E infelizmente muitas pessoas são facilmente manipuladas, conduzidas, ao tal ponto que se você falar para elas, elas vão se revoltar. Tem pessoas que adoram muito mais aos seus líderes e às suas placas religiosas do que ao Senhor Jesus Cristo. Se você falar de uma nação com envolvimento em várias práticas condenadas por Deus, muitos vão se revoltar contra a sua vida. Os idólatras defendem a idolatria. Os supersticiosos místicos defendem a sua superstição mística. Os ocultistas defendem o ocultismo. E assim nós vemos muitos defendendo os seus líderes religiosos, manipuladores, gananciosos, que vivem ali explorando as pessoas. Infelizmente o ser humano tem uma tendência à escravidão, a escravidão espiritual, onde pessoas são escravizadas na mentira, no engano, na manipulação. E quando você tenta falar a verdade para muitos, eles se revoltam contra você. Tem muitos que já estão enraizados, amarrados, acorrentados nas suas religiões, onde há religiões que tratam Jesus como um Deus menor, um Deus insignificante, outras um Deus insuficiente,
outras um Deus, uma mercadoria para ganhar dinheiro. Jesus é tratado de várias formas por vários tipos de religiões diferentes. Tratam Jesus como insignificante, rebelde, mercadoria. Usa o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Usa o nome de Deus em vão. Amados, a Bíblia diz que ninguém zomba de Deus e fica por isto mesmo. Horrível a coisa daqueles que caírem nas mãos do Deus vivo de Israel, Senhor dos exércitos. Que Deus tenha misericórdia de nós, pecadores, falhos, errantes. Que pessoas venham voltar para a essência do Evangelho, para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual o apóstolo Paulo não se envergonhava. Hoje, em vez das pessoas se envergonhar, estão envergonhando o Evangelho, usando o Evangelho de formas lamentáveis. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, e o apóstolo Paulo presenciou o poder, cura, o sobrenatural de Deus. E hoje, amados, trocaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse aos seus apóstolos: em meu nome vocês irão expulsar os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. O poder da cura, da libertação, da transformação de vidas. E hoje nós vemos pessoas trocando o nome de Jesus por imagens, ídolos, esculturas, ídolos, objetos, amuletos, entidades, querendo ver o sobrenatural e o poder de Deus através de coisas palpáveis, de objetos, trocando as armaduras de Deus, os ensinamentos de Deus, por práticas que nasceram nas trevas. Muitos nem dão bola para a origem desta prática. Nós vemos várias denominações religiosas pendendo para transformações inadequadas e nada a ver. E assim nós vemos, amados, vários ensinamentos, práticas fora da direção de Deus, dos ensinamentos de Jesus, das normas bíblicas, e não querem nem saber, porque a grande maioria hoje de muitos líderes, eles não se interessam com a vontade de Deus, mas sim com a sua vontade, aquilo que eles acham no pensamento deles o melhor para a igreja. É assim que nós vemos nos dias de hoje. E as pessoas seguindo a estes líderes, como diz a palavra, um cego seguindo outro cego. Hoje nós vemos muitos pregadores, cantores, seguindo um padrão secular de estratégias, de valores, mudando muito pouca coisa, amados. Em vez da igreja influenciar, está sendo influenciada pelo mundo. Hoje nós vemos muitas pessoas da própria igreja seguindo a práticas de pessoas seculares, cantores, do que elas moldando, transformando através do seu testemunho, do seu caráter de vida. Infelizmente,
Nós vemos muitos perdendo a essência do evangelho, a essência do cristianismo, que teria que ter vindo do Senhor Jesus Cristo, dos exemplos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, das práticas que Jesus teve. E pela história nós vemos muitas religiões fazendo do seu jeito, não do jeito do Senhor Jesus Cristo. Pela história, muitos mataram em nome de Deus, praticaram as maiores atrocidades em nome de Deus, em nome de Cristo. Mas se lermos os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos, nós vemos um Senhor Jesus Cristo de amor, perdão, misericórdia, de amar até os vossos inimigos, orando pela salvação deles, pela transformação deles. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, pregar a verdade, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. João 14:6. Muitos têm teoria, mas não querem a prática. Muitos não querem o caminho do Senhor Jesus Cristo, querem os seus próprios caminhos, aonde vão levar a uma riqueza, a um tesouro nesta terra. A ostentação, a vaidade, a soberba de muitos pregadores, o que interessa é o dinheiro, é o poder, é o glamour. Nós vemos hoje muitos líderes religiosos postando o seu glamour, as suas ostentações, os seus desejos, as suas conquistas com dinheiro do povo de Deus. Muitos explorando através de ofertas fora da direção de Deus, cobranças, tributos, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo não praticou, não ensinou, mas não interessa para muitos. Para muitos importante não é o jeito certo de fazer, é o resultado que vai conseguir, o pragmatismo. Para muitos o resultado é o que interessa, não o jeito certo de fazer conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oramos pela paz em Israel, pela paz na terra, oramos uns pelos outros, pela cura dos enfermos, pelo sarar dos feridos, pelo libertar dos cativos. Eu agradeço a todos que estão orando uns pelos outros, se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. O que eu quero vos dizer que só existe um Senhor e Mestre, um cabeça da igreja, um único Senhor e todo-poderoso, como diz em Atos 4:12. O único Salvador, Jesus Cristo. O único caminho, João 14:6. Jesus de Nazaré. O nosso Senhor e Salvador, não apenas na teoria, mas na prática. Seguir os ensinamentos de Jesus, não apenas na teoria, mas na prática. O que está faltando para o povo de Deus é a prática dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Teorias, muitos têm. Muitos falam em fazer, mas não fazem.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a todos nessa segunda-feira, que venhamos ter uma semana de bênção, de milagre, de libertações, de salvação, de poder de Deus, do transformar de Deus, da proteção de Deus, dos livramentos de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. O curar de Deus, o sarar de Deus, o agir de Deus na nossa família, no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.